Não tinha começado a valer já não sei se vocês ficaram sabendo a respeito, né, do Google Meet, que ia ser, só ia valer por 1 hora, daí depois, se você quisesse continuar, você tinha que abrir outro link. Então, a gente ficou sabendo disso, mas até então algumas aulas passaram um pouquinho de 60 minutos e nada aconteceu. O senhor está usando e-mail institucional, professor? Sim, Então a UEMP está pagando. Alguém tem que estar pagando. pode ser. A gente recebeu um e-mail da, da Secretaria Acadêmica, né, falando, né, a respeito dessa informação daí, como estava escrito, né, que era a partir do dia 30, já ia ter um. Então pode ser que eles resolveram pagar, então, né, para ter o pacote todo, né? É porque o Meet ele não é um programa barato, né? Não é um programa caro, quer dizer. Você Pode pode ser isso. contratar 100 e-mails, né? A gente tem menos que 100 professores, não é Cornell. Pode ser isso. Bem, então vamos lá. Dando seguimento, então, à disciplina, né, de Geografia Econômica e da População, né? Então, nas aulas anteriores, a gente viu, né, a gente encerrou a parte, né, específico da Geografia Econômica, né, e entrou na parte da Geografia da População, né, onde a gente viu, então, o conceito, né, de população. Né? Na aula passada, a gente viu a relação dos elementos demográficos, né, com a própria constituição dos estudos da geografia da população, né, o quanto os elementos demográficos eles são importantes para a nossa ciência. Então, na aula de hoje, a gente vai entrar nas teorias sobre a população. Então, a primeira delas é a teoria da população de Thomas Malthus, né? Depois a gente vai ver a teoria da população do Marx. Depois a gente vai ver a teoria da população dos neo-malthusianos, né, que são aqueles que fizeram, então, uma releitura da obra, né, do Malthus e tentaram, então, aplicar, né, vários desses elementos teóricos, principalmente a partir do século XX, né, com um destaque maior para os países da periferia do sistema capitalista. Então, quando a gente, né, passa a considerar a teoria do Malthus, a gente tem que levar em consideração o momento histórico no qual ele estava inserido. Né? Então, o Malthus ele nasceu, né, em 1766 na Inglaterra. Né? Só lembrando, então, que nesse momento, né, o mundo já estava, né, praticamente ali, quase no início, né, do capitalismo industrial. Né? Só lembrando que o modo de produção capitalista, quando a gente se debruça a interpretá-lo, né, ele é dividido em três fases. Né? O capitalismo mercantil, depois o capitalismo industrial, e já no final, transição, né, do século XIX para o século XX, a gente já entra, então, no capitalismo financeiro. Então, dentro desse contexto, né, de onde surgiu Thomas Malthus, a gente estava, então, passando por um processo de transição entre o capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, né, cujo pontapé inicial se deu justamente a partir da primeira Revolução Industrial, né, que aconteceu justamente ali no fim, né, do século XVIII. Então, o Malthus, né, ele, aos 18 anos, ele foi aprovado, né, nesse Colégio de Jesus, que pertencia à Universidade de Cambridge. Então, justamente pela formação familiar dele, ele teve acesso a esse tipo de formação, né, onde ele estudou latim, matemática, grego, juntamente com um curso de formação sacerdotal. Né? É justamente essa dimensão
da formação sacerdotal dele, que vai influenciar muito nos seus escritos, né, do futuro. E isso, né, de certa forma, também a dimensão matemática também vai influenciar de uma maneira muito forte nos escritos do Thomas Malthus. Então, a gente tem aí essas duas dimensões, a formação sacerdotal, né, que vai trazer o elemento da moral, né, e da ética do Thomas Malthus, justamente com a dimensão da matemática, né, tanto que isso acabou facilitando muito a sua introdução, né, justamente nesse trabalho com os números, né, que ele vai trazer isso de uma forma muito dinâmica nos seus estudos. Ele graduou, né, nessa universidade lá em 1788 e em 1793 ele acaba se tornando pesquisador, né, dessa instituição, né. Quando 1797 o Malthus ele acaba recebendo então a ordem eclesiástica e torna-se sacerdote da igreja anglicana, né? Como eu disse, então toda essa dimensão dessa vida sacerdotal dele vai influenciar, né, na forma com que ele vai olhar para o mundo, na forma como ele vai interpretar cada um dos objetos que ele se propõe a interpretar e a estudar. Então, né, sendo um homem, né, muito religioso, né, ele se casa, então, em 1804, né, e, por sinal, um ano seguinte, ele é contratado como professor, né, de História Moderna e Política Econômica no Colégio da Companhia das Índias Orientais, né. Então, ali ele já passa a dar um corpo ainda maior, né, para a sua atuação, né, tanto quanto professor quanto pesquisador, né, e isso é justamente nesse momento que começa a tomar ainda mais fôlego, né, a questão da amplitude teórica do Thomas Malthus, quanto também a dimensão da produção acadêmica dele, né. Então, segundo alguns autores, né, o Malthus ele foi um dos primeiros, né, professores de economia política que se tem notícia, né? Só lembrando que ele é ali contemporâneo ao Adam Smith, né, que foi aí um dos principais autores, né, que deu essa introdução ao liberalismo, né? Só lembrando que o liberalismo, de certa forma, foi uma elaboração teórica visando justamente você tentar justificar o processo de construção hegemônica, né, do Império Britânico, naquele momento, né, na transição ali do século XVIII para o século XIX, né. Então, o Malthus ele surgiu justamente em todo esse contexto, né. E, inclusive, o Malthus, né, dentro dessa estrutura social na qual ele estava inserido, ele era muito aceito, né, tanto no meio acadêmico quanto no meio cultural. Ele tinha esse lado, tanto que isso acabou facilitando, né, com que ele fosse membro de diversas sociedades, né, culturais naquele momento. Aqui a data do falecimento dele, né, em 1834. Quando a gente fala, então, a respeito da obra do Malthus, né, ele acabou ficando famoso pelo seu livro Ensaios sobre a População, de 1798. Né? Então, outra obra muito importante do Malthus, né, foi lançada, então, em 1820, que é Princípios da Economia Política, né, justamente, né, tendo aquele ponto de partida, né, dos estudos da economia que foi feita, né, pelo Adam Smith, né, e depois aí o David Ricardo já no século XIX, aí vem então o Malthus, né, justamente nesse mesmo sentido, né, de trazer, de ampliar esse debate sobre a economia política, né, que era então uma das dimensões, né, das ciências que dava então
essa perspectiva que tentava dar, então, essa amplitude teórica a partir, então, desse processo de construção hegemônica do Império Britânico. Só lembrando que, nesse livro, né, do Princípios da Economia Política, do Thomas Malthus, ele traz ali muitos elementos teóricos inovadores, né, para aquele momento. Né, tanto que, né, vários desses elementos, como a própria dimensão dele a respeito, né, da importância das obras públicas para você criar uma demanda efetiva, né, ou seja, para você gerar empregos e esses empregos gerarem um aumento de consumo e, através disso, você dinamizar os elementos, né, de toda a cadeia produtiva, que foi algo que só voltou a ser escrito e aprofundado lá no século XX pelo Keynes. Né? Então, o Keynes é que vai, então, se aprofundar nessa dimensão da teoria geral do emprego, dos juros, da moeda, e trazendo, então, toda essa dimensão do pleno emprego. Né? Então, que foi algo muito característico no pensamento keynesiano, mas isso lá no século XX. Né? Mas veja, então, o grau de importância, né, do Malthus, né, enquanto um autor que acaba trazendo esses elementos teóricos inovadores ainda lá no começo do século XIX. Então, ele tem, sim, esse nível de influência, né, e esse grau de importância quando a gente olha, né, para toda a produção teórica que foi feita até hoje sobre economia política. Então, ele tem aí esse nível de importância. Agora, né, quando a gente foca na obra dele, que foi o Ensaio sobre a População, é justamente nessa obra que ele vai trazer, então, de forma muito latente, e ele expressa isso de uma forma muito interessante nos textos dele, né, é nesse momento que ele vai, então, expressar tanto o seu posicionamento ideológico, quanto a sua visão filosófica, centrada principalmente nessa vida sacerdotal dele, e também com relação ao pessimismo, né, sobre a sociedade humana, né, daquele momento. Ou seja, ele era um cara altamente pessimista com relação ao futuro da humanidade. Né? Ele tinha, então, essa visão a respeito, né, de toda a precariedade, né, que boa parte da sociedade vivia naquele momento. Né? Porque, só lembrando que nós estamos lá no recorte temporal, né, entre o final do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, estamos passando, então, por aquele começo do processo, né, de industrialização, né, onde as relações de trabalho são altamente precarizadas, né, um momento muito intenso, né, de êxodo rural, né, justamente naquele recorte espacial principalmente do Império Britânico naquele momento. Ou seja, então a gente tem um caos, né, um caos humano, né, totalmente latente. E é justamente esse contexto, essa conjuntura, que traz, então, esse pessimismo, né, quanto à possibilidade de felicidade humana. Né? Então, isso é que acaba trazendo esse lado totalmente pessimista do Malthus, e que ele acaba expressando isso muito bem nos seus textos, principalmente nesse livro, né, o Ensaio sobre a População. Então, né, só lembrando, né, assim como eu já disse, né, esse momento que ele elaborou essa obra, 1798, né, êxodo rural, precarização do trabalho, as pessoas, né, vivendo de uma forma muito degradante nas cidades inglesas que cresciam de uma forma muito intensa naquele momento. Né? Então, tudo isso também gerava um processo de aumento da pressão sobre o setor agropecuário, né? Que é justamente a partir desse momento, pelo fato
daquelas pessoas que até então elas produziam os seus alimentos, né, pelo fato de elas estarem nos espaços rurais. Quando essas pessoas elas vêm para as cidades, automaticamente elas perdem essa conexão com esse meio de produção que é o solo, que é a terra. Então, isso acaba trazendo uma pressão sobre a produção de alimentos de uma forma muito intensa sobre o setor agropecuário britânico. E isso acaba favorecendo o processo de mecanização, né, pela intensificação do uso de técnicas diversas na agricultura naquele momento, e isso vai ajudar ainda mais o processo de expulsão de vários trabalhadores rurais que vão, então, para as cidades inglesas. E, logicamente, aonde essa população que estava, então, no campo vem para as cidades, aonde essa população, então, acaba indo para essas cidades? Justamente nas manufaturas que estavam, então, crescendo de uma forma muito intensa na Inglaterra naquele momento, né? Só lembrando que essas manufaturas eram as antigas corporações de ofício dos artesãos, né? E isso quando a gente ainda estava lá no modo de produção feudal, transição para o modo de produção capitalista, né? Então, o eixo central dessas corporações de ofício acabou sendo dinamizado com o papel primordial da burguesia comercial que injetou capital nessas unidades de produção, e isso acabou gerando as manufaturas, ou seja, as unidades industriais, né? E tudo isso, então, acabou facilitando o rápido processo de acumulação de capitais na Inglaterra naquele momento, que foi também um dos elementos-chave para o próprio processo hegemônico da Inglaterra durante todo o século XIX. Esse poder das manufaturas, esse poder de criar esses produtos na Inglaterra e você vender para as várias partes do mundo, né? Automaticamente você acaba criando uma dimensão financeira que gera, então, todo esse poder para os britânicos, né? Logicamente, né, que isso vai gerar aquelas manufaturas naquele momento, como eu já disse, elas possuíam relações de trabalho altamente precarizadas, né? Trocentas horas, né, de carga horária de trabalho, numa condição totalmente insalubre, né? A população, a classe trabalhadora vivia em moradias de baixíssima qualidade, e isso acabava gerando todo aquele contexto de precariedade, né, que, como eu já disse, acabou influenciando nessa visão pessimista, né, do Malthus a respeito da sociedade humana, né? Para ele, o fato, né, da população ter entrado nessa lógica altamente mercadológica, altamente degradante, né, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista material, para ele não tinha saída, né? Infelizmente, para ele, a população ela nunca iria chegar num nível determinado de felicidade, né? Sempre seria essa precarização. Aqui algumas imagens, né, a respeito, né, do trabalho infantil nesse momento, né, que era algo assim muito característico nessa fase do capitalismo industrial. Aqui as moradias, né, da população, da classe trabalhadora, né, totalmente insalubres, né. E, né, de certa forma, dentro desse mesmo contexto, né, que você tem essa classe trabalhadora que acaba se vendo na condição de vender a sua força de trabalho, né, justamente naquelas formas de produção altamente degradantes, né? Isso, né, você acabava gerando, né, um aumento
do nível de pobreza, né? Porque aquilo que aqueles trabalhadores recebiam mal dava, então, para eles se alimentarem, né? Automaticamente, isso acabava gerando, né, uma ampliação quantitativa dos níveis de pobreza naquele momento, né? E isso fez com que o parlamento inglês aprovasse, então, a lei dos pobres, que era assim uma medida paliativa para tentar amenizar, né, um pouco essa difícil condição de vida social da população britânica naquele momento. Mas o que era o mais importante? Isso não foi bem visto para vários intelectuais ingleses naquele momento, né? E o Malthus era um desses intelectuais que acreditava que essa lei dos pobres traria um aumento da pobreza, né? Porque isso, segundo ele, iria acabar tirando essas pessoas do mercado de trabalho e iria acabar colocando-as num mundo de, segundo ele, de vagabundagem, né? Ou seja, as pessoas é muito comum se a gente observar esse discurso, né, lá na Inglaterra no início do século XIX, com que boa parte, né, da direita reacionária do Brasil hoje dizia, né, a respeito do Bolsa Família, né? Então, segundo a direita reacionária brasileira, o Bolsa Família, a pessoa, né, preferia não trabalhar e continuar recebendo o Bolsa Família. Mas agora que o Bolsonaro tem essa proposta, né, do Renda Brasil, sei lá o nome desse programa dele, agora você não vê nenhum bolsomínio criticando o Bolsa Família, né? Então, a gente acaba vendo essas contradições, né? Mas, então, trazendo, né, esse link para a realidade inglesa naquele momento, então, a gente observa esse cenário de total caos social, né? Somente a burguesia industrial conseguindo acumular um capital de uma forma muito intensa. Por outro lado, a classe trabalhadora, né, vivendo e trabalhando de uma forma muito degradante, né, e isso automaticamente vai gerar todo um contexto de caos social muito latente. Então, eu tenho autores, né, que acabam defendendo essa lei dos pobres, né, como o Godwin. Por outro lado, a gente tem, então, o Malthus, que acaba dedicando boa parte da sua força intelectual para tentar rebater todos os argumentos do Godwin naquele momento, né? Então, o Malthus, ele dizia totalmente o contrário do Godwin, né? Segundo ele, essa lei dos pobres, essa ajuda aos pobres, isso iria aumentar a taxa de natalidade, automaticamente você iria colocar mais pessoas no mundo e automaticamente você iria aumentar os níveis de pobreza, porque, segundo Malthus, não teria alimento para todo mundo, não teria emprego para todo mundo e, logicamente, as pessoas não teriam o mesmo nível de aproveitamento da vida e isso geraria, então, todo um contexto de intensidade do caos social, ou seja, totalmente o oposto de que acreditava, né, o Godwin. Segundo Godwin, era um elemento natural, né, do próprio sentido moral da vida humana que prevalecesse a organização da sociedade. Essa organização da sociedade, ela traria um bem-estar geral para toda a população, né? O Malthus, ele pensava totalmente o contrário. Segundo ele, quanto mais você ajudasse os pobres, mais você aumentaria os níveis de pobreza. Então, vejam só a justificativa, né, fatalista do Malthus, né? Então, segundo ele, a pobreza era algo que não tinha como, apesar de todas as medidas possíveis, não tinha como você conseguir rebater, conseguir limitar essa tendência natural da sociedade humana, que era a pobreza.
Então, por isso que o Malthus justificava que não adiantava você ajudar a população pobre, porque a pobreza ela iria ser inerente à população humana, ela era algo inevitável, né? E que, então, o Malthus ele traz o argumento de que quanto mais você ajudasse a população pobre, você iria aumentar, então, as taxas de natalidade. Você acabaria gerando uma pressão ainda maior para a produção de alimentos, né, que, segundo Malthus, estava vivendo um momento, né, de crise, né, de queda na produção, mas os estudos, né, que o Malthus ele faz para tentar justificar essa queda de produção, ele pega um recorte temporal muito curto, ele usa umas medidas metodológicas muito questionáveis, né? Tanto que essa obra dele sobre a população foi muito criticada naquele momento, porque aponta-se várias falhas teórico-metodológicas desse estudo dele a respeito da população. Então, segundo o Malthus, né, para ele analisar a dimensão da produção de alimentos, ele, de nascimentos, quer dizer, ele acabou utilizando, então, os parâmetros dos Estados Unidos naquele momento, que, segundo o Malthus, devido a casamentos precoces, a vicissitudes da população americana, né, e isso geraria um aumento populacional muito grande, né? E, segundo ele, isso dificultaria, então, o abastecimento de alimentos para toda essa população. Então, segundo Malthus, deveria haver regras muito duras a respeito dos casamentos precoces. Segundo ele, você não poderia liberar o casamento, você não poderia liberar a prostituição para grande parte da população, porque, segundo ele, isso você acabava aumentando ainda mais a geração de pobreza, você geraria ainda mais uma pressão sobre a produção agropecuária e, de certa forma, aumentaria o caos para toda a população. Lógico, ele, enquanto membro, né, da burguesia liberal, ele fazia esse discurso, lógico, que para tentar puxar, né, para o lado da burguesia liberal daquele momento. Lógico que ele iria totalmente contra a qualquer dimensão que facilitasse a vida social da população trabalhadora. Então, ele trazia esse discurso de uma forma, então, muito latente. E o Malthus, para considerar a produção agropecuária, ele trouxe, então, os níveis de produção da Inglaterra. Ou seja, então, para comparar crescimento populacional, ele tirou esses dados a partir da realidade americana e trouxe a dimensão da produção agropecuária a partir dos dados da Inglaterra e tentou casar essas duas coisas para tentar demonstrar que a população crescia num ritmo geométrico, enquanto a produção alimentícia numa proporção aritmética, ou seja, a população crescia de uma forma muito maior do que a produção de alimentos, né? Mas vejam as duas dimensões metodológicas que ele utilizou para fundamentar o argumento dele de que a produção de alimentos crescia num ritmo menor do que o da população. Ele pegou duas realidades, ele pegou duas formações econômicas e sociais totalmente diferentes, com dinâmicas espaciais totalmente diferentes, relações de produção e forças produtivas num nível de desenvolvimento totalmente diferente, para argumentar que a população mundial estava crescendo mais do que a produção de alimentos. Sendo que, se a gente pegar a produção agropecuária dos Estados Unidos naquele momento, ela também estava passando por um processo muito intenso de crescimento
E também os Estados Unidos, naquele momento, estava internalizando toda a estrutura produtiva da primeira Revolução Industrial. Então, ali a gente tem o início de figuras, né, muito importantes, né, que deram esse fôlego para a produção, né, de manufaturas no território americano, desmentindo, então, totalmente os argumentos do Thomas Malthus. Né? Então, o Malthus ele acreditava que realmente você não poderia permitir com que a população crescesse dessa forma, crescesse mais do que a produção de alimentos, porque, segundo ele, isso iria chegar num determinado nível que iria gerar um caos total, né? Porque a produção de alimentos não seria o suficiente para alimentar toda a população mundial. Aí, logicamente, que o Malthus ele traz, então, o remédio, ele traz, então, as medidas paliativas para tentar frear esse crescimento intenso da população naquele momento, segundo os dados, né, que ele trabalhava. Então, segundo ele, poderiam existir dois tipos de freios, né? Os freios positivos e os freios preventivos. Quais seriam, então, os freios positivos? Seriam as péssimas condições de trabalho, as condições precárias de moradia, as epidemias e as guerras. Então, segundo ele, esse conjunto de freios seria positivo, porque ele iria brecar o crescimento populacional. Ou seja, então, ele olhava com bons olhos as epidemias, as guerras, porque ele acreditava que isso geraria um nível de mortalidade muito grande, automaticamente você tiraria a pressão sobre o setor agropecuário. Né? Então, vejam só o nível, né, de argumentação do Malthus. Mas aí a gente tem que considerar que ele estava diante, né, da burguesia liberal, ele estava, então, tentando justificar todo aquele contexto de desigualdade, ele olhava de forma, então, muito pessimista, né, para as condições humanas naquele momento, por tudo aquilo que ele observava das manufaturas inglesas, e, logicamente, a dimensão sacerdotal dele tinha um peso muito grande, né, porque ele acreditava que, né, lógico, né, essa população está vivendo de uma forma muito degradante aqui na Terra, mas quando chegar na vida eterna, esse pessoal, né, vai melhorar de vida. Então, não tem problema se eles viverem de uma forma degradante aqui, porque lá na frente eles vão viver muito bem lá no reino dos céus. Então, ele tinha essa visão sacerdotal, né, muito forte. Os freios preventivos, então, que ele colocava, era de que restava sempre a possibilidade de homens que se considerassem impossibilitados de sustentar, né, de uma forma digna, esposos e filhos, de adiarem o casamento para uma época mais propícia. Ou seja, então, segundo ele, se o homem não tinha condições materiais para prover a sua esposa e filhos, então era bom ele nem casar. Segundo ele, essa é a real justificativa. Se você não tinha dinheiro suficiente para sustentar tua esposa e teus filhos, então nem inventa de casar. Né? Basicamente era isso que o Malthus colocava. Mais um dos freios, né, preventivos, que ele também acreditava que não poderia, né, existir sexo antes do casamento, né, porque, segundo ele, o sexo desenfreado, né, até mesmo a profissão, né, da prostituição, segundo ele, isso traria um caos social muito grande, porque você aumentaria o nível de natalidade, isso aumentaria a população. Então, ele era totalmente contra a tudo isso que ele chamava de vícios da sociedade naquele momento. Né? Então, considerando esse lado sacerdotal dele, ele era totalmente a favor da abstinência sexual, né? E que o sexo deveria ser restrito apenas para a reprodução, né? No momento em que você tivesse condições financeiras para isso, né?
Caso contrário, segundo ele, o Estado não poderia deixar as pessoas assumirem, então, um matrimônio, né? Então, ele trazia, então, todas essas justificativas. E ele trazia tudo isso, esses dois freios, tanto os positivos quanto os preventivos, preventivos no sentido de você evitar com que houvesse um aumento da taxa de natalidade. Então, segundo ele, esses dois conjuntos de freio, né, fariam, então, um certo equilíbrio entre a produção de alimentos com o crescimento populacional, né? E isso, de certa forma, segundo ele, equilibraria, então, as forças, né, mas não evitaria os processos de pobreza, porque, segundo ele, a pobreza era algo inerente da população humana. Alguém tem alguma questão, pessoal? Vamos lá, gente. Nenhuma dúvida aí a respeito do Malthus, os freios, os dois tipos de freio dele? Você já falou um pouco do Malthus, né? Tá mais tranquilo. Isso, já falei. Bem, então, só lembrando, então, que amanhã a gente tem, né, a nossa aula de geografia, né, urbana, onde a gente vai começar a trabalhar a respeito, né, da indústria paranaense antes, né, dos anos 30. E vocês também têm que entregar a avaliação, né, de Organização do Espaço Mundial até sexta-feira. Então, nenhuma dúvida do Malthus. Acho que o Malthus é bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido. Muito bom, professor, muito bom. Eu queria deixar claro aqui a hipocrisia dele, né? Que não morreu lá com ele no século XIX. Ela caminhou até agora, século XXI, e provavelmente vai caminhar adiante. Tem um filme que tem na Netflix, inclusive, e quem não conseguir, eu tenho o arquivo do filme e posso passar também. Chama Onde Está a Segunda? Que o filme relata muito bem essa parte dos processos preventivos e os processos agrícolas, né? Que vai faltar comida pro pessoal daqui a um tempo. É bem interessante o filme. Como que é o nome, Kaique? Onde Está a Segunda? Onde está a segunda? Isso, vou mandar no chat. Aí, se você precisar, ou se alguém quiser também, é só mandar um zap para mim. Eu tenho um arquivo do filme baixado, porque a Vanessa já passou ele lá em Geografia Agrária pro pessoal, Geografia Rural agora, pro pessoal. Então, eu já tenho ele, inclusive, já upado. É só o link mesmo do filme. Para quem quiser assistir em HD, é só pedir que eu envio. Ah, beleza. Beleza? Beleza. Obrigadão pela indicação. Acho que é isso, então, pessoal. A gente se vê amanhã. Boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Mais uma vez, aí, parabéns para o grupo que apresentou hoje. E até amanhã. Boa noite.